Bom dia, boa tarde ou boa noite. Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Adriano Vretaros, sou preparador físico de alto rendimento e estamos aqui para falar sobre preparação física no basquete, preparação física direcionada especificamente para jogadores de basquete. O tema da nossa apresentação de hoje é sobre o salto vertical no basquete. O salto vertical é uma habilidade motora crucial para jogadores de basquete, quer sejam eles jogadores de basquete formativo, quer sejam eles jogadores de basquete profissionais. Os jogadores de basquete, a gente percebe nas conversas que nós temos com jogadores que tanto jogadores profissionais como formativos se preocupam em melhorar o seu salto vertical, em aperfeiçoar o salto vertical, tanto para melhorar a capacidade de poder arremessar melhor, de realizar arremessos, assim como a preocupação dos jogadores formativos em também conseguir enterrar, mesmo tendo uma estatura não muito privilegiada em relação aos jogadores profissionais. O salto vertical, ele é uma habilidade tão importante no basquete que se o jogador de basquete não salta verticalmente de forma correta, vamos dizer assim, ele não joga bem basquete em alto nível, em alta qualificação, com alto desempenho. Correto? Então, nós vamos discutir aqui algumas coisas em relação ao salto vertical no basquete. Eu espero que possa sanar algumas dúvidas em relação ao que os preparadores físicos têm visto na prática, no dia a dia, em relação ao salto vertical. Bom, para dar o start inicial em relação ao salto vertical, nós precisamos falar sobre 3 habilidades motoras básicas, que são o andar, correr e o saltar. Essas 3 habilidades motoras básicas são habilidades evolutivas. Normalmente, o ser humano começa com o andar, evolui para o correr e termina com o saltar. Então vamos falar isoladamente de cada uma dessas habilidades motoras para poder entender como é que se chega do ponto de vista evolucionista do andar para o saltar. Então, começando a falar do andar. Quando o recém-nascido, quando a criança nasce, após a criança nascer, os primeiros movimentos que a criança consegue realizar são o engatinhar. Ela se desloca engatinhando. Você coloca o bebê no chão e ele vai lá engatinhar, se deslocar de um ponto A para o ponto B, engatinhando. E aí, com o passar do tempo, em torno de 12 a 14 meses, dependendo aí de uma série de fatores, a criança começa a andar. Ela evolui do engatinhar para o andar. E a gente percebe que esse andar, ele não é ensinado. É lógico que tem algumas famílias que colocam a criança no andador para facilitar esse processo do andar, colocam em outras estratégias aí para poder evoluir do engatinhar para o andar, incentivam o engatinhar para o andar, que ocorre em torno de 12 a 14 meses, mas é um processo natural. Basicamente, ninguém vai ensinar a corrigir, anda direito, acerta a sua passada, acerta a amplitude de passada, largura da passada, pisa corretamente. Ninguém ensina esse andar para a criança. Ela evolui do engatinhar para o andar, naturalmente. Depois, a segunda habilidade motora é a habilidade motora do correr, da corrida. Então, depois que a criança evoluiu do engatinhar para o andar e ela se sente segura nesse andar, já está andando há alguns meses bem, ela começa a correr devido a algum motivo qualquer, para querer mostrar velocidade, para querer realizar alguma brincadeira, ela começa a correr, ela tem uma segurança no andar, ela começa a evoluir e começa a correr. Essa corrida também, ela não é ensinada, ela corre espontaneamente, naturalmente, a não ser com exceção das crianças que são submetidas, por exemplo, a um treinamento no atletismo, que aí exige um correr adequado, com uma técnica, e a técnica é corrigida, é aperfeiçoada. Caso contrário, essa aprendizagem do correr ocorre naturalmente. Depois, a terceira habilidade
motora básica é o saltar. Então a criança já evoluiu do engatinhar para o andar e do andar para o correr. E aí do correr para o saltar é um passo. Um passo, quero dizer, quando a criança sente lá, ela se enfrenta a alguns desafios no seu dia a dia, no seu cotidiano. Por exemplo, ela vê uma poça d'água, ela realiza o quê? Um salto horizontal. Quando ela está lá perto de um armário e que tem alguns objetos, que ela quer pegar um objeto em cima do armário, ela vai saltar verticalmente. Então também esse saltar também acontece espontaneamente, naturalmente, uma evolução do correr para o saltar. Então a evolução natural é andar, do engatinhar para o andar, do andar para o correr e do correr para o saltar. Tanto saltar horizontalmente como saltar verticalmente. Então uma evolução natural, um processo evolutivo natural. É óbvio que aí também, voltando a falar do saltar, esse saltar ela aprende espontaneamente, com exceção, é claro, das crianças que são submetidas a um treinamento esportivo, como por exemplo no voleibol ou no basquete, no qual a criança ela aprende técnicas de saltos e aterrissagens, técnicas corretas de saltar e aterrissar. Com exceção a isso, esse processo acontece naturalmente, progride gradualmente, andar, correr e saltar. Falando do salto vertical, especificamente do salto vertical, a gente pode considerar o salto vertical como um movimento, uma habilidade motora complexa. Ela envolve a chamada tripla extensão. O que é a tripla extensão? É a extensão simultânea de 3 segmentos articulares: tornozelo, joelho e quadril. Esses 3 segmentos articulares realizam uma tripla extensão no momento de realizar o salto vertical. E o salto vertical ele é constituído de 3 fases essenciais. Quais são essas 3 fases? O impulso, conhecido também como decolagem, em inglês é chamado de take-off. O voo, que é o tempo que o atleta, o jogador de basquete, permanece na fase aérea, que ele sai do chão e permanece na fase aérea. E a queda, que é a aterrissagem do salto. Então são 3 fases do salto vertical: impulso, que é a decolagem; o voo, que é o tempo de permanência no ar; e a queda, que é a aterrissagem desse salto. São essas 3 fases essenciais de importância para o salto vertical. Se nós verificarmos essas imagens aqui no slide, a gente vai verificar que diferentes jogadores de basquete apresentam o salto vertical de diferentes maneiras, saltam de diferentes maneiras, apesar que na literatura existir um modelo biomecânico ideal entre aspas, da forma adequada, correta de saltar verticalmente. Vocês vão verificar, vão notar que conforme as questões situacionais da partida, questões situacionais técnico-táticas, o jogador tem que se virar para poder saltar e realizar um salto eficiente para poder pensar em pontuar. Porque o que numa partida de basquete, o salto vertical ele está mais para ser realizado para poder pontuar. Então, tá lá o jogador numa situação, por exemplo, dentro do garrafão, está infiltrado no garrafão e tem uma marcação intensa dos adversários. Ele precisa se livrar dessa marcação para poder saltar verticalmente e pontuar. E às vezes ele precisa entortar o corpo de alguma maneira para que esse salto não vai sair um salto vertical perfeito, mas vai conseguir de alguma maneira colocar a bola na cesta e ele conseguir pontuar. Então, apesar de existirem desenhos biomecânicos corretos do salto vertical, para se treinar, é óbvio, vai ser utilizado essa base do desenho biomecânico correto, porém, na prática, em questões de jogo, de partida e situações de jogo, às vezes o salto vertical não sai com aquele desenho biomecânico correto, devido a questões situacionais técnico-táticas. E os saltos são realizados no basquetebol, como forma, eles se apresentam no basquetebol como forma de arremessos, como forma de bloqueios, como forma de rebotes, tanto rebotes ofensivos como rebotes defensivos, em formas de bandejas, e das diferentes ações técnico-táticas, entre outras tarefas motoras.
A quantidade de saltos realizadas nas partidas pode ser mensurada. Um estudo do professor Svilar, de 2018, mostrou que a quantidade de saltos que os jogadores de basquete realizam numa partida é em torno de 49,8 saltos, mais ou menos 20. Esses valores de 49 saltos, que são encontrados nesse estudo mais recente, que é de 2018, evoluiu. 10 anos atrás, uma década atrás, esse valor situava-se entre 45, 43, hoje já está em torno de 49, 50 saltos. Então, tem uma evolução na quantidade de saltos verticais que o jogador de basquete realiza numa partida. Uma década atrás para essa década que nós estamos adentrando. Então, de 45, 43, 10 anos atrás, para 49, 50 saltos hoje, na atualidade. É óbvio que essa quantidade de saltos que o jogador de basquete realiza também tem uma relação com a função tática que o jogador de basquete realiza na partida, seja ele armador, ala ou pivô. Esses saltos verticais, eles têm sofrem variações de intensidade, baixa, média ou alta. Para se mensurar essas variações de intensidade no salto vertical, normalmente, nos estudos, são utilizados acelerômetros triaxiais. Acelerômetro triaxial é uma microtecnologia no qual pode-se colocar esse acelerômetro na cintura do jogador ou no cadarço do tênis. E por meio desse acelerômetro triaxial, se consegue medir, quando o atleta realiza saltos, se esse salto é de baixa, média ou alta intensidade. Todavia, a gente precisa dizer que numa partida oficial de basquete, as regras da Federação Internacional de Basquete, da FIBA, proíbem que o jogador de basquete utilize algum instrumento eletrônico durante a partida. Então, a grande maioria desses estudos que mensuram a intensidade do salto vertical são feitos durante o treinamento. Então são jogos simulados de basquete que simulam uma partida e aí os jogadores utilizam esse acelerômetro triaxial para poder mensurar a variação de intensidade do seu salto vertical. Numa partida oficial não é permitido o uso de qualquer elemento, de qualquer instrumento digital por parte dos atletas. Depois, o CAI também, o salto vertical, utiliza do chamado CAI. O que é o CAI? Ciclo, alongamento, encurtamento. Ciclo, alongamento e encurtamento, ele está presente na maioria das ações que utilizam, que requerem tarefas de exercícios pliométricos. O ciclo, alongamento e encurtamento, ele solicita lá dos componentes elásticos em série, que é a unidade músculo-tendínea, e componentes elásticos em paralelo, que é o tecido conjuntivo, que consegue criar uma reserva de energia potencial elástica, e aí essa reserva de energia potencial elástica vai melhorar a capacidade contrátil concêntrica para gerar uma potência mecânica de grande magnitude. E o CAI, esse ciclo alongamento e encurtamento, ele pode ser, durante o salto vertical, utilizado com maior ou menor solicitação, correto? Aqui um estudo quantificando a quantidade de saltos verticais em 15 partidas em jogadores semiprofissionais de basquete australianos. Esse estudo, ele comparou quantidade, ele mensurou a quantidade de saltos verticais e em diferentes tipos de saltos. Saltos verticais estacionários, saltos verticais em deslocamentos, saltos verticais realizados com uma passada, saltos verticais realizados com 2 passadas e saltos verticais realizados em também uma decolagem em um passo. Então, nessas nessas 5 abordagens, o que predominou aqui? Em vermelho é o percentil, 83% dos saltos ocorrem em decolagem em 2 passos. Por exemplo, a bandeja, passo 0, 1, 2, bandeja. E na abordagem estacionária, então os jogadores saltam de forma estática, 69% de forma estática, 83% na decolagem em 2 passos
e 69% na abordagem estática, estacionária de saltos verticais. E aí está a quantidade de saltos em azul, na quantidade de saltos verticais que foram realizados, totalizando, né, a soma desses 15 jogos em jogadores semiprofissionais de basquete. Aqui eu preciso abrir um parênteses nesse estudo, dizendo que são jogadores semiprofissionais australianos. Pode ser que jogadores profissionais apresentem outros resultados. E aí seriam outros resultados na Austrália, outros resultados no Brasil e outros resultados, por exemplo, nos Estados Unidos, na NBA. Então, aqui é um estudo regional, é Austrália e semiprofissionais. Para outro nível profissional ou amador, como formativo, teríamos talvez encontrado outros valores. Quando a gente fala do salto vertical, a gente precisa falar também da questão da aterrissagem. Se o atleta salta, consequentemente, ele vai aterrissar. Tanto o salto vertical como a aterrissagem são importantes de se estudar. A gente vai falar, pô, mas o professor vai falar aqui de salto vertical, já quer falar de aterrissagem? Se eu falo de salto vertical, eu tenho que falar, por conseguinte, da aterrissagem, senão a minha abordagem fica deficiente, fica deficitária. Então o salto vertical, ele envolve a chamada tripla extensão. Tripla extensão é a extensão simultânea de 3 segmentos articulares: tornozelo, joelho e quadril. E a aterrissagem desse salto envolve o oposto, a tripla flexão. Se durante o salto ocorre uma tripla extensão, durante a aterrissagem envolve uma tripla flexão. No salto vertical, o músculo agonista primário que contribui para com a melhoria na altura do salto vertical, que contribui com 50%, é o músculo quadríceps, também conhecido como extensor do joelho, extensores do joelho. Quadríceps é constituído do vasto lateral, vasto intermédio, reto femoral e vasto medial. Então, no salto vertical, tripla extensão, e na aterrissagem, tripla flexão, para não se esquecer. Quando a gente fala de salto vertical, a gente precisa verificar, a gente pode notar assistindo partidas de basquete em qualquer tipo de liga, NBA, Euroliga, liga aqui brasileira, jogadores formativos, jogadores profissionais, que o jogador de basquete ele pode saltar de forma bipodal ou pode saltar também de forma unipodal. Então, traduzindo numa linguagem mais simples, o jogador de basquete pode saltar com 2 pernas e aterrissar com as 2 pernas. Pode saltar com uma perna e aterrissar com uma perna. Assim como ele pode saltar com 2 pernas e aterrissar com uma perna. Pode saltar com uma perna e aterrissar com 2. Então, tem essas possibilidades de variações, tanto de sentido bipodal com ambas as pernas, como no sentido unipodal com uma perna. Aterrissagem ou saltos. Também, nesse sentido de saltos unipodais ou bipodais, a literatura, diferentes literaturas na área de treinamento desportivo sobre o basquete falam sobre assimetria de força entre membros inferiores. O que é assimetria de força? São diferenças de força entre pernas. Então, uma diferença de força maior que 10 a 15% de uma perna para outra é considerada assimetria. Como você pode identificar essa simetria? De diferentes maneiras. Tem desde as maneiras mais simples até testes mais sofisticados. Maneira mais simples, mensurando através da altura do salto vertical unipodal. O atleta salta com uma perna e aí você mensura essa altura. Depois o atleta salta com a outra perna verticalmente e você mensura essa altura e vê a diferença se está maior ou menor que 10 a 15%. Depois tem o salto unipodal horizontal. O atleta salta com uma perna horizontalmente, depois salta com a outra perna horizontalmente, mensura e verifica a diferença. E também uns testes mais sofisticados incluiriam, por exemplo, a dinamometria isocinética, que aí poderia verificar também se existe assimetria de força, um dinamômetro isocinético em diferentes velocidades, velocidades angulares. Então, essa diferença de maior de 10 a 15%, ela é caracterizada assimetria. O que eu tenho visto na prática para se mensurar essa assimetria são testes simples, como por exemplo o salto unipodal horizontal, que é muito utilizado
e pós-cirúrgico lesões de ligamento cruzado anterior. Esse salto unipodal horizontal é fácil, é simples de você mensurar. Você precisa só de um marcador no chão, por exemplo, um giz e uma fita métrica. Com isso você consegue mensurar a distância que o atleta salta com uma perna horizontalmente. E aí você verifica, compara as duas pernas e verifica se existe ou não assimetria. Isso é importante para o atleta poder realizar um salto vertical com a sua máxima eficiência, com o seu máximo desempenho. Se houver assimetria entre forças, tanto na perna dominante como na perna não dominante, esse salto vertical ele não vai sair numa altura apropriada. Falando nessa questão, falamos de assimetria de força, também é interessante saber qual que é a perna dominante que o jogador de basquete mais utiliza, ou que ele precisa conhecer que é a perna dele dominante para realizar o salto vertical com maior eficiência. E para isso tem inúmeras maneiras, mas normalmente a perna dominante normalmente é a perna que ele tem a sua lateralidade. Então temos lá atletas, jogadores de basquete destros e jogadores de basquete sinistros. Sinistro, para quem não sabe, é esquerdo, né? O termo científico é sinistro. Então, jogadores de basquete destros e jogadores de basquete sinistros, em termos de lateralidade. E normalmente nessa lateralidade, a perna dominante, se ele é destro ou sinistro, é que vai ser, tende a ser naturalmente a perna principal para realizar o salto vertical. Porém, às vezes não é. Às vezes o atleta tem dominância cruzada, lateralidade cruzada, e nem sempre a dominância, a lateralidade do atleta tem a ver com a dominância. Então, vamos colocar aqui o que esses autores de 2015 colocaram como maneiras, como formas de identificar a perna dominante para o salto vertical. Primeiro, a perna preferida para chutar. Então, qual que é a perna preferida do atleta para chutar uma bola? Se ele vê uma bola na frente, qual a perna que ele vai utilizar para chutar? Chutar uma pedra no meio do caminho, chutar uma bola, correto? Depois, qual que é a perna mais forte? Essa normalmente é a abordagem mais correta. Qual que é a perna mais forte? Normalmente é a perna dominante, de uso preferido. Depois, temos uma outra alternativa que seria a perna preferida para iniciar uma subida de escadas. Também é uma outra maneira de identificar, de avaliar qual é a perna dominante para o salto vertical. Depois teríamos a perna usada para retornar ao equilíbrio após uma perturbação, aquela perna que o atleta utiliza para adquirir, depois de uma perturbação, adquirir sua estabilidade. E por último, uma alternativa E, é a perna cuja altura do salto vertical é mais elevada, que tem correlação com o item B, que é a perna mais forte. Normalmente a perna que tem a altura do salto vertical mais elevada é a perna também mais forte em termos de força máxima e de força explosiva. Então aqui são algumas alternativas quando você não sabe como identificar a perna dominante. Normalmente o atleta às vezes tem uma dominância cruzada, ele é destro de membros superiores, mas de membros inferiores ele é sinistro. Pode acontecer isso, pode acontecer com mais frequência do que se pensa. Aí você consegue, com esses testes aqui, identificar e poder instruir o seu atleta a usar a perna dominante, principalmente quando ele for realizar o salto vertical em uma perna, correto? Falando do salto vertical, a gente precisa pensar também no nosso atleta em termos de composição corporal. Então, o nosso atleta, será que ele controla rigorosamente o peso corporal? Ou melhor, será que você, como preparador físico, controla a composição corporal dos seus atletas, peso corporal e percentil de gordura, para que ele não ganhe um sobrepeso e aí isso interfira na altura do seu salto vertical? Isso é para se refletir. Então, esse autor aqui, o Santos, em 2006, ele alega que um jogador de basquete que tenha um baixo percentual de gordura e uma massa magra elevada, ele conseguiria ter um desempenho final no salto vertical satisfatório, superior em relação ao jogador que tivesse sobrepeso, que não controlasse a composição corporal, principalmente uns níveis de percentil de gordura. Pode parecer uma coisa banal, falar, pô, mas eu controlo rigorosamente no dia a dia. Sim, você trabalha com jogadores de basquete profissionais, é quase que
uma regra essencial isso, mas jogadores às vezes formativos não têm essa preocupação, né? Jogadores formativos estão lá, nem sabem se vão se tornar profissionais e estão meio negligenciando essa questão aí do percentil de gordura. E também, normalmente nas categorias de base também tem preparadores físicos, e eles devem se atentar a isso, se eles querem que os jogadores apresentem resultados eficientes no salto vertical, tanto na hora de realizar um teste, como na hora do treinamento, como principalmente nas horas das partidas, né, nos momentos das partidas que o salto vertical é requerido para fazer um arremesso, para fazer uma enterrada, para fazer uma bandeja. O salto vertical é uma habilidade motora crucial no basquete. Precisa saltar verticalmente bem. Não é só saber saltar vertical, saber saltar verticalmente bem. É isso que é o importante para o jogador de basquete. Pensando nisso, nessa questão da composição corporal, tem esse estudo aqui do Nicolaides, de 2015, e colaboradores, no qual ele comparou a relação entre o peso corporal e o desempenho no salto vertical em jogadores jovens, jogadores formativos de basquete, de 3 categorias distintas: jogadores sub-12, sub-15 e sub-18. Sub-12, sub-15 e sub-18. O que ele fez nesse estudo? Ele comparou algumas variáveis, 5 variáveis em questão. O índice de massa corporal, que eu não confio particularmente como preparador físico na hora de avaliar a composição corporal, e eu não acho um indicador muito significativo. Agora, o percentil de gordura é uma outra variável, essa variável eu já concordo plenamente. O índice de massa, voltando para falar um pouquinho do índice de massa corporal, apesar de ser fácil de você calcular o índice de massa corporal, é só ter a estatura do jogador e o peso corporal, e você bota numa fórmula e calcula, ele não é uma variável, vamos dizer assim, tão fidedigna. Já o percentual de gordura, sim. Você vai dar um pouco mais de trabalho para calcular, pegar lá as dobras cutâneas dos jogadores e calcular, mensurar as dobras cutâneas e depois fazer um cálculo de uma expressão matemática. Ou a percentual de gordura já é uma variável mais confiável quando a gente fala de composição corporal. E aí, os testes de desempenho que foram mensurados em relação ao peso corporal. O salto horizontal, o salto vertical através do contramovimento jump e o teste de saltos repetidos de 30 segundos através do teste de Bosco. Então, qual foi o resultado final dessa pesquisa que os autores descobriram? Eles descobriram o seguinte: que os jogadores que controlam rigorosamente o peso corporal e principalmente a questão do percentil de gordura, tanto na categoria sub-12, sub-15 ou sub-18, conseguiram resultados mais expressivos, significativamente superiores aos jogadores que têm sobrepeso, tanto no salto horizontal, como no salto contra movimento, como também no salto repetido no teste de Bosco. Então, é necessário, de uma importância capital, controlar o peso corporal, principalmente controlar a composição corporal, vamos ser mais exatos, né? Principalmente essa questão do percentil de gordura do atleta, não deixar ele adquirir peso morto, né? Uma alimentação, uma nutrição, orientar o atleta quanto a uma nutrição apropriada, uma nutrição regrada. Eu sei que é difícil, até nós que não somos atletas, às vezes somos preparadores físicos, até para nós no dia a dia é difícil você controlar uma alimentação regrada, mas isso para atleta é importante, principalmente atletas profissionais. Então, quem tiver a oportunidade de ler esse artigo aqui do Nicolaides vai poder entender melhor o que eu disse sobre essa questão do controle da composição corporal em atletas e a melhoria do salto vertical. Quando a gente fala de salto vertical, eu falei anteriormente que também nós temos que pensar na aterrissagem. Se o atleta, nosso jogador de basquete, salta verticalmente, ele também vai aterrissar. Uma hora ou outra ele vai aterrissar. Saltou, vai aterrissar. Então a aterrissagem também é importante quando se fala de salto vertical. Quem esperava que eu só fosse falar, vai ensinar os segredos e melhorar o salto vertical. Eu vou falar algumas coisas de treinamento, sim, mas eu preciso falar também da aterrissagem, porque se o atleta salta, ele vai aterrissar, ele precisa aterrissar de forma correta para evitar lesões ou outros problemas. Então, falando de técnicas de aterrissagem, nós temos 2 técnicas de aterrissagem. A técnica chamada de técnica soft e a técnica conhecida como técnica hard.
Na técnica soft, a aterrissagem ela é feita de uma maneira mais absortiva. Todo o impacto no aparelho locomotor ele é absorvido devido a uma flexão das articulações do tornozelo, joelho e quadril. Quanto maior for acentuada essa flexão do tornozelo, joelho e quadril, mais vai ser absorvido o impacto da aterrissagem. Por outro lado, quando nós comentamos sobre a aterrissagem hard, que é uma aterrissagem pesada, menos energia é absorvida durante esse impacto. Provavelmente vai ter uma menor flexão em alguns desses três segmentos articulares, tornozelo, joelho ou quadril. Vamos entrar em mais detalhes sobre essa questão do tipo de aterrissagem nessa situação aqui, em especial. Aliás, eu recomendo esse artigo que eu vou falar aqui, eu vou comentar nesse slide aqui, que é o artigo do professor McCormick de 2012. Para quem tem interesse em conhecer essa questão de salto e aterrissagem, esse artigo é primordial. Então, falando um pouco sobre a técnica de aterrissagem soft, que é a aterrissagem mais absortiva. Ela divide-se em duas. A técnica de aterrissagem soft, totalmente absortiva, que ocorre uma flexão acentuada nesses três segmentos, tornozelo, joelho e quadril, esses três segmentos articulares. Todavia, nós temos a aterrissagem stiff. Stiff na tradução em inglês é rígido, rigidez, é uma aterrissagem mais rígida. Então vamos colocar aqui numa situação prática. No treinamento, no dia a dia do treinamento dos nossos atletas, normalmente nós ensinamos aos atletas aterrissagens absortivas, ou seja, aterrissagens no qual ele consiga a técnica correta de ele aterrissar, no qual ele consiga absorver o impacto que vem da força da gravidade e do peso corporal sobre o solo, sobre o aparelho locomotor na hora que ele aterrissa ao solo. Todavia, durante uma partida, como eu já comentei anteriormente, por exemplo, quando o jogador de basquete ele se infiltra no garrafão para fazer um arremesso, ele precisa desviar dos jogadores que estão fazendo uma marcação cerrada sobre ele. E aí, desviando dessa marcação dos adversários, ele vai fazer primeiro um salto vertical meio torto, mas porque o objetivo principal é pontuar, é botar a bola na cesta. E na hora de aterrissar, vai acontecer algumas coisas, por exemplo, que acontece na NBA, o jogador acaba caindo no chão e parando lá no fundo da quadra, né? Que não é uma coisa adequada. Ou também pode acontecer o seguinte, ele cair numa aterrissagem stiff, que é uma aterrissagem no qual, se você vê ele cair firme, quase que em pé. Essa aterrissagem é a aterrissagem stiff, que ele não tem muita flexão, nem do tornozelo, nem do joelho, nem do quadril. Essa aterrissagem é uma aterrissagem arriscada. Ela vai gerar um impacto, um vetor de força biomecânico vertical muito forte sobre o aparelho locomotor do atleta, pode gerar lesões, mas é uma aterrissagem stiff, no qual, devido a ele não ter a segurança de aterrissar, essa aterrissagem stiff garante para ele uma estabilidade corporal, evita que ele vá cair no chão ou cair lá no fundo da quadra na hora de aterrissar. Então, às vezes, a aterrissagem correta sempre é absortiva, porém, em situações que ocorrem nas partidas, não dá para realizar a aterrissagem absortiva. Então, ela fica mais restrita no processo de ensino-aprendizagem e treinamento. Processo de ensino-aprendizagem e treinamento, a aterrissagem absortiva. Você ensina a técnica correta de aterrissar para o atleta. Porém, nas partidas, dependendo das condições que se apresentam, dependendo da questão da situação técnico-tática que se apresenta ao jogador, ele vai ter que realizar uma aterrissagem stiff, mais rígida, para poder evitar, ele vai ter esse impacto nas articulações, mas para poder evitar que ele perca o equilíbrio, que ele perca a estabilidade e acabe no chão, caído no chão, entendeu? É uma forma de uma necessidade do atleta, porém precisa ficar atento nessa aterrissagem stiff, que é uma aterrissagem que pode gerar um impacto muito forte sobre o aparelho locomotor, e se ele não tiver as estruturas musculares, tendinosas e articulares devidamente estimuladas, pode acabar gerando uma lesão, tanto lesão de ordem aguda como lesão de ordem crônica. Quando a gente fala dessa questão da aterrissagem, a gente fica imaginando qual é a carga que é imposta no aparelho locomotor do atleta durante a aterrissagem.
Então, o que é chamada essa carga imposta ao aparelho locomotor na aterrissagem? Ela é conhecida como pico de reação ao solo. Pico de reação ao solo. Então, esse pico de reação ao solo é dividido em duas fases. Fase 1 e fase 2. Fase 1, que é a primeira fase, ela equivale a 1,5 vezes o peso corporal. E a fase 2 é, segunda fase, a 4 vezes o peso corporal. Então vamos colocar isso no exemplo prático para a gente poder interpretar melhor isso. Então o jogador de basquete saltou verticalmente e ele vai aterrissar. A primeira fase de aterrissagem é a fase de aterrissagem na ponta dos pés, no chamado antepé. Essa primeira aterrissagem no antepé equivale a 1,5 vezes o peso corporal. E na segunda fase da aterrissagem é quando ele coloca toda a planta do pé no chão. Ele aterrissa o calcanhar, que seria o retropé. Nessa fase equivale a 4 vezes o peso corporal. Então a fase 1, primeira fase, na ponta do pé, no antepé, 1,5 vezes o peso corporal. E na fase 2, toda a planta do pé até o calcanhar, que equivale 4 vezes o peso corporal, quando toda a planta do pé está no chão, quando o retropé se encontra no chão. Então imagina um jogador de basquete que mede de estatura acima de 2 metros, correto? E tem um peso corporal acima de 100 quilos. Esses jogadores de basquete que tem acima de 2 metros, normalmente ele tem um peso corporal de 100 quilos. Então, quanto que é 4 vezes 100 quilos? Temos lá 400 quilos. 400 quilos quase equivale a meia tonelada. Então você imagina esse impacto sobre o aparelho locomotor do atleta, esse impacto, esse vetor de força biomecânico sobre o aparelho locomotor do atleta, sobre as estruturas musculares, articulares e tendinosas. Então, se o atleta não tiver com uma estrutura, um treinamento de força máxima, potência muscular adequado nesse aparelho locomotor, um nível de estresse que ocorre, né? E o risco, né, de lesões e outras situações aqui, correto? Quando a gente fala de aterrissagem e a biomecânica da aterrissagem, a literatura muito se preocupa com a questão daqueles 3 segmentos articulares que eu mencionei: tornozelo, joelho e quadril. A grande maioria da literatura se preocupa mais no tornozelo e no joelho. Tornozelo, nós estamos cansados de saber que o tornozelo precisa ter uma mobilidade. Quanto maior a mobilidade do tornozelo, menor o risco de lesões no joelho. Quanto maior a mobilidade de tornozelo, menor o risco de lesões no joelho, principalmente lesões de ligamento cruzado anterior. Depois, o outro segmento articular muito estudado na literatura é o joelho. O joelho se estuda muito a questão do ângulo Q. Se o ângulo Q das atletas femininas tende a ser um ângulo Q um pouquinho mais elevado, com maior valor em graus do que os atletas masculinos, e também esse ângulo Q, quanto maior for, ele precisa ser corrigido para também evitar lesões de ligamento cruzado anterior na aterrissagem dos saltos. E a literatura pouco se preocupa, ou poucos autores estudam a aterrissagem e a biomecânica do quadril, que eu estou querendo mostrar aqui para vocês. Essa questão da aterrissagem e a biomecânica correta do quadril, ela tem algumas particularidades. Então, temos aqui esse estudo do professor Powers, de 2010, no qual ele mostra uma mesma atleta realizando 2 tipos de aterrissagem. Então, a atleta aqui saltou dessa caixa para o chão. Temos a situação A e a situação B. Na situação A, ela saltou uma aterrissagem soft, que é aquela aterrissagem que falei que absorve melhor as forças, o impacto da força da gravidade e do peso corporal sobre o aparelho locomotor do atleta. Aterrissagem A. E quais as características dessa aterrissagem mais absortiva? Ela requer uma maior extensão do quadril, uma menor extensão do joelho e sofre-se, né, um menor risco de lesão. Tem-se um menor risco de lesão. Então essa é a conhecida aterrissagem absortiva, a letra A. Já na letra B, no entanto, nós temos uma aterrissagem mais stiff, mais rígida. O atleta saltou e aterrissou quase que em pé, né? Seria uma aterrissagem stiff, rígida. Nesse tipo de aterrissagem ocorre o seguinte: o oposto da situação A.
uma maior extensão do joelho, uma menor extensão do quadril e um maior risco de lesões. Então, por mais que a literatura, a grande maioria da literatura científica se preocupe mais durante a aterrissagem, com o segmento articular do tornozelo e do joelho, o quadril também tem a sua importância quando a gente fala de aterrissagem. Então, quanto maior for a flexão, não só do tornozelo e do joelho, mas também do quadril, maior a gente consegue evitar, mais a gente consegue evitar o risco de lesões nos nossos jogadores de basquete. É uma questão que se deve ser ensinada aos jogadores de basquete durante, principalmente, os treinamentos. Eu sei que durante as competições, durante as partidas, às vezes é difícil reproduzir essa aterrissagem padrão, bem absortiva que ocorre aqui na letra A. Mas se ensinando o atleta durante os treinamentos, talvez ele consiga automatizar esse gesto de flexão um pouco mais acentuada também, além do tornozelo e joelho, também do quadril, correto? Quando a gente fala de saltos e aterrissagens, aqui eu vou falar de saltos e aterrissagens. A gente tem dois tipos de jogadores: o jogador consciente e o jogador reativo. Jogador consciente e reativo. O jogador consciente é aquele jogador que consegue obter tempo suficiente para pensar, se antecipar a ação motora que ele vai realizar do salto e da aterrissagem. Então, aquele jogador consciente que durante uma partida ele consegue vislumbrar, fazer uma leitura antecipada da situação e consegue realizar com consciência o salto vertical e a sua respectiva aterrissagem. Por outro lado, o jogador reativo é aquele jogador no qual ele, devido a uma situação técnico-tática, ele se sente pressionado e não tem tempo suficiente para pensar em realizar um salto vertical com excelência, e a sua aterrissagem também não é com excelência, é uma aterrissagem conforme a situação que se apresenta. Então, apesar de ter essa classificação aqui desses autores de jogador consciente e reativo, eu acredito que todo jogador de basquete é ao mesmo tempo consciente e reativo, dependendo do quadro situacional que se apresenta a ele durante uma partida. Se for uma situação que ele dá tempo para o atleta realizar uma análise da situação, do que pode acontecer, ele é um jogador consciente, ele consegue verificar a situação e dá para fazer um salto vertical com excelência e uma aterrissagem também com excelência. Se ele vê que aquela situação existe muita marcação, ele precisa se livrar da marcação para fazer um salto vertical um pouco fora dos padrões biomecânicos e também uma aterrissagem totalmente improvisada, ele se torna um jogador reativo. Então são esses dois tipos de jogadores presentes no salto e na aterrissagem do salto vertical: jogador consciente e o jogador reativo. Quando a gente também fala de saltos e aterrissagens, a gente precisa lembrar que esses dois movimentos, saltos e a sua respectiva aterrissagem, sofrem flutuações nos padrões, na qualidade dos padrões de movimento, durante diferentes situações técnico-táticas que ocorrem nas partidas, e também decorrente dos níveis de fadiga. Então, vou reforçar uma coisa que eu mencionei há alguns slides lá atrás. Então, o jogador de basquete, ele se infiltra lá no garrafão e tem uma marcação muito em cima dele. Para ele ter que se livrar dessa marcação, ele se livra da marcação, mas aquele salto vertical que ele realiza é um salto vertical um pouco fora do convencional, não é aquilo que foi ensinado para ele nas partidas, nos treinamentos. Um salto vertical meio fora dos padrões ideais, e também só para ele conseguir pontuar, colocar a bola na cesta. E na hora da aterrissagem também é uma aterrissagem totalmente improvisada frente à situação que se apresenta na marcação, correto? Às vezes até não consegue nem aterrissar a aterrissagem stiff, que dá uma estabilidade. Às vezes uma aterrissagem direto para o chão, correto? E dependendo dos níveis de fadiga, então, por exemplo, o jogador jogou lá o primeiro quarto, jogou o segundo quarto, jogou o terceiro quarto e está lá próximo ao final do quarto quarto. Como ele já está fadigado, primeiro, ele já não salta verticalmente a mesma altura que ele saltava lá no primeiro quarto. Também devido a esses níveis de fadiga, principalmente fadiga neuromuscular,
ele não consegue realizar aquele padrão de salto vertical e aquela aterrissagem que é considerada ideal do ponto de vista biomecânico. E isso acaba influenciando tanto no salto como na aterrissagem, também no desempenho final do objetivo que ele quer, que é pontuar, realizar um arremesso, um bloqueio, pegar um rebote ofensivo ou defensivo. Então, os níveis de fadiga também interferem. Se o atleta estiver bem condicionado, for bem treinado, na questão principalmente quando a gente fala no que tange a resistência de potência, talvez esses níveis de fadiga não sejam tão elevados assim para interferir negativamente de forma adversa no salto e na sua respectiva aterrissagem durante situações de partidas. Uma coisa interessante é você saber, como preparador físico, identificar os valores normativos dos saltos verticais. Esses valores normativos de salto verticais são valores de referência, no qual você pode comparar os seus atletas com outros atletas. Então, por exemplo, comparar, se você treina jogadores de basquete formativos de uma certa categoria, sub-14, sub-15, sub-17, e quiser comparar com outras populações de atletas lá de, por exemplo, da Polônia, da Croácia, da Turquia, você pode procurar na literatura e comparar. Se você treina jogadores de basquete também profissionais, masculinos ou femininos, e quiser comparar lá com jogadores de basquete da NBA, da Euroliga, você também tem esses dados na literatura. Então, esses dois autores aqui, de 2010, eles reuniram diferentes protocolos de testes, diferentes maneiras você pode mensurar o salto vertical, plataformas de força, tapetes de saltos, ou uma outra forma qualquer, saltos com acelerômetro triaxial, através de aplicativos de celular. Tem várias maneiras de mensurar o salto vertical. Eles reuniram essas informações e dividiram em jogadores masculinos e femininos de basquete. Nos jogadores masculinos, os valores são sempre superiores das femininas. Oscilam em torno de 40 a 75 centímetros. Isso aí inclui desde jogadores formativos até profissionais com diferentes formas de coleta do salto vertical, diferentes instrumentos. E jogadoras femininas, valor um pouco mais inferior, que oscila em torno de 22 a 48 centímetros. São valores de referência. É claro que na literatura, quando você trabalha com jogadores, por exemplo, sub-15, sub-17, você já pode procurar dados mais específicos. Se você souber pesquisar, você encontra esses dados mais específicos. Correto? Profissionais também você encontra dados mais específicos. Aqui é só para ter uma visão mais ampla e para poder mostrar que sempre jogadores masculinos tendem a saltar um pouco mais que as jogadoras femininas de basquete, para ter uma referência de quanto que pode essa amplitude de valores de salto vertical que oscilam, né, entre jogadores formativos e profissionais. Quanto mais profissional o jogador, mais alto ele salta do que o jogador formativo. Temos lá jogadores formativos amadores, depois jogadores semiprofissionais e a categoria principal, jogadores profissionais. Quanto mais profissional o jogador, mais alto ele salta verticalmente. Isso se ele tiver no nível de elite, de alta qualificação. Aqui é uma questão para discutir sobre a influência fisiológica da testosterona na altura do salto vertical. A influência fisiológica da testosterona sobre o salto vertical. Então, a testosterona, como a gente bem sabe, é um hormônio anabólico masculino, hormônio sexual masculino, a gente pode dizer assim. E a testosterona, ela se encontra nos atletas masculinos numa proporção de 10 a 20 vezes mais nos atletas masculinos quando comparado com as atletas femininas. Aqui nesse estudo, desses dois autores, professor Cardinale e Stone, de 2006, eles colocaram alguns pontos interessantes aqui. Os níveis basais de testosterona das atletas femininas, ela equivale a 9,5% da dos atletas masculinos. Aí tem relação com aquilo que eu falei. Os atletas masculinos têm o nível de testosterona equivalente a 10 a 20% a mais.
Cuidado aqui com essas interpretações de níveis basais, porque às vezes nós temos atletas femininas que utilizam anabolizantes. Então esse valor aqui, equivalente 9,5% dos atletas masculinos, a gente não sabe se essas atletas femininas utilizam ou não esteroides anabólicos, no qual podem alterar esses valores de testosterona nas atletas femininas. Mas aqui um dado mais interessante ainda na segunda linha, que é a questão de que eles encontraram que a correlação dos níveis de testosterona em relação ao salto vertical equivale a 37%. Então, o nível de correlação da testosterona, com o salto vertical é de 37%. Que pode ser pouco, também pode ser muito, depende de como cada um interpreta. Porque o salto vertical não é só ter testosterona elevada que vai fazer o salto vertical elevado. Precisa ter níveis de força, força máxima, potência, a técnica biomecânica correta e outras variáveis aqui que interferem na melhoria do salto vertical. Mas é um indicador aqui de 37% na variação dos níveis da testosterona nos ganhos de salto vertical. Muitas vezes pode ser por isso também que os atletas masculinos saltam valores mais elevados do que as atletas femininas. Não sei se é o fator determinante, mas é uma possível causa. Maior nível de testosterona nos atletas masculinos também conseguem desenvolver mais força máxima e mais potência. E talvez seja aí a diferença entre atletas masculinos e femininos na questão do salto vertical. Também os autores desse estudo mensuraram o salto contra movimento jump, tanto nas atletas masculinas e nos atletas femininos. Nas atletas femininas, desculpe, e nos atletas masculinos. E aí mostraram que nas atletas femininas, a altura do salto vertical, do contra-movimento jump, equivale a 86,3% dos atletas masculinos. Por último, por fim, segundo esses autores, existe um grau de influência, a gente pode falar elevado ou não, mas existe um grau de influência da testosterona na ativação muscular, nas tarefas que requerem movimentos explosivos, como os saltos verticais realizados no basquete. Então, isso aqui é um pouco da influência da testosterona no salto vertical. Volto a dizer, não é só a testosterona que determina um bom desempenho no salto vertical. Vai depender também dos níveis de força máxima. É lógico que a testosterona facilita, né, na obtenção de força máxima e de potência muscular, correto? E também a questão das técnicas biomecânicas corretas para executar esse salto vertical, assim como também de fatores antropométricos que contribuem com a melhoria nos ganhos do salto vertical. Aqui são uma série de estudos que eu reuni, são 10 estudos que eu reuni, somente feitos com estudos de pliometria e somente estudos feitos em jogadores de basquete, tanto jogadores de basquete formativos como jogadores de basquete profissionais, tanto jogadores masculinos como jogadores femininos. São 10 estudos sobre pliometria no basquete, masculino, feminino, formativo e profissional. Correto? O que eu pensei aqui? Qual foi a minha indagação em relação a esses 10 estudos que eu reuni aqui? Foi a questão seguinte: será que, é uma pergunta, é uma indagação, será que a quantidade de período de intervenção de treinamento pliométrico tem uma influência no ganho de altura do salto vertical? Será que quanto mais tempo, quanto mais semanas eu realizar o treinamento pliométrico, melhor vai ser os ganhos de salto vertical nos meus jogadores de basquete? Então, para responder essa indagação, eu reuni esses 10 estudos, somente com treinamento pliométrico, somente com jogadores de basquete, tanto formativos quanto profissionais, tanto masculinos como femininos. São 10 estudos, só uma amostragem de 10 estudos. Então, aqui a gente vê o período de treinamento que eu mostrei, que eu coloco aqui nesse terceiro item, período de treinamento. Nós temos estudos de menos tempo de duração, em torno de 4 semanas. O estudo que durou mais de intervenção pliométrica foi de 16 semanas. O que durou menos 4 semanas e o que durou mais tempo, 16 semanas.
E aqui, quando a gente multiplica o tempo de duração em semanas pela frequência semanal, a gente obtém o número de sessões de treinamento total que foi feito no estudo. Então tem estudos aqui que duraram 12 semanas, outros 12 sessões, 8 sessões, 60 sessões, 32 sessões, depende do estudo. E eu coloquei um asterisco em 2 estudos que depois no próximo slide vocês vão entender. No estudo número 1, que durou 6 semanas, com uma frequência semanal de 2 dias por semana, cuja multiplicação 2 vezes 6 vai equivaler a 12 sessões. E no estudo número 7, que é um estudo que durou de intervenção 10 semanas, numa frequência semanal de 3 vezes. 3 vezes 10, 30 sessões. Então esses 2 estudos vão chamar a atenção nesse próximo slide que eu vou mostrar para vocês. Então vamos a ele. Nesse estudo aqui, eu reuni esses 10 estudos desse gráfico. Então eu coloquei aqui o seguinte, a duração do programa pliométrico em linha azuis, a quantidade de sessões de treinamento pliométrico, e em linhas vermelhas eu coloquei a melhoria na altura do salto vertical, ou seja, quanto que se obteve de ganho no salto vertical naquela intervenção, naquela respectiva intervenção. Então temos lá na linha horizontal os estudos de 1 a 10 na linha horizontal. E o que chama a atenção normalmente são aqueles 2 estudos, o estudo 1 e o estudo número 7. Estudo 1 e estudo número 7. No estudo 1 foi o estudo que ganhou mais altura no salto vertical, equivalente a 10,21 centímetros. E o estudo 7 foi o que obteve menores valores de ganho de salto vertical, que foi o equivalente a 0,46 centímetros. Meio centímetro, vamos dizer assim. Olha que interessante, no estudo 1, foram feitas, durou durante 6 semanas, 2 vezes por semana, foram feitas 12 sessões de treinamento. E no estudo 7, ele durou durante 10 semanas, 3 vezes por semana, equivalente a 30 sessões. Então, esse gráfico que eu mostrei, reunindo esses 10 estudos, ele responde àquela indagação. Nem sempre o estudo que teve uma duração mais prolongada de treinamento pliométrico consegue se obter ganhos mais significativos. Olha só, aqui no estudo número 3, que está em azul aqui, foram 60 sessões de pliometria e o ganho foi de 5,34, muito inferior, metade do valor obtido no estudo 1, que no estudo 1 foram 12 sessões de treinamento e se obteve 10,1 centímetros. Então, aqui dá uma resposta para nós. Nem sempre uma intervenção prolongada de programa de pliometria vai gerar ganho também proporcional na altura do salto vertical. Não tem essa relação. Então, é óbvio que também isso depende muito do nível de aptidão física desses jogadores que estão em fase de crescimento e desenvolvimento, como jogadores formativos, também, ou se são jogadores profissionais, mas aí quando a gente fala de jogadores profissionais, nós temos jogadores profissionais que estão na flor da idade, com 23, 24, 25 anos de idade, e jogadores profissionais veteranos que estão lá no final de carreira, que talvez esses ganhos de salto vertical não sejam tão expressivos. Então também quando a gente fala de formativos e profissionais, tem uma série de características aqui que podem influenciar nesses ganhos da altura do salto vertical. Também jogadoras femininas que também tem menos testosterona, também o salto vertical, também os ganhos não vão ser tão significativos quanto os jogadores masculinos. Então esses estudos aqui que eu reuni são 10 estudos, mas 10 estudos aleatórios, que envolvem atletas masculinos e femininos, formativos e profissionais, e que aí pode haver também outras diferenças incutidas aqui nessa minha análise que eu estou realizando. Mas eu só queria responder a essa indagação, se existia alguma relação entre a duração, a intervenção do programa pliométrico e ganhos na altura do salto vertical. E pelo que está se mostrando aqui, está se evidenciando, não necessariamente. Então, o estudo lá, número 1, que teve 12 sessões no total de
treinamento pliométrico obteve 10 centímetros, 10,21 centímetros, e o estudo número 7, que teve 30 sessões, obteve 0,46 centímetros, ou seja, meio centímetro de ganho no salto vertical. Lembre-se, como eu mencionei anteriormente, atletas formativos e profissionais, existem diferenças. Os formativos, eles estão em fase de crescimento e desenvolvimento corporal, então nessa fase de crescimento e desenvolvimento corporal, existe uma influência nesses ganhos de salto vertical. E nos atletas profissionais, que têm uma ampla faixa etária, os que estão lá no meio da idade, 23, 25 anos de idade, têm um ganho que pode ser expressivo, e jogadores profissionais veteranos, 36, 37, 38, 40 anos de idade ou mais, eles não obtêm com tanta facilidade esses ganhos de altura no salto vertical com treinamento pliométrico. Então, toda uma influência aí, entre outros fatores. Há também atletas femininas que, devido à questão da questão hormonal e entre outros fatores de ganhos de força, que não conseguem expressar tão bem ganhos de altura no salto vertical. E aí, para resumir essa amostragem aqui de 10 estudos aleatórios que eu fiz, desses 10 estudos, a média de ganhos no salto vertical que eu reuni desses 10 estudos foi o equivalente a 5,45 centímetros. 5,45 centímetros. Então, não pensem vocês, quando a gente vê lá nas redes sociais muitos indivíduos vendendo protocolos de melhoria no salto vertical, e muitas vezes esses protocolos são todos semelhantes, independentemente do nível do atleta, se é formativo, se é profissional, se é masculino, se é feminino, vendendo um protocolo padrão para todo tipo de atleta de basquete, achando que vai ter melhorias, ganhos extremamente significativos no salto vertical. Não é fácil melhorar em curto espaço de tempo ganhos de salto vertical. Às vezes acontece de ocorrer ganhos a curto espaço de tempo, às vezes quando o atleta está em fase de crescimento e desenvolvimento corporal, ou quando tem baixo nível de fadiga, ou quando é destreinado, ele não tem um nível de treinamento, então ganha fácil. Mas atletas bem treinados não ganham com facilidade alturas no salto vertical, a não ser com treinamento bem criterioso e bem variado para se obter esses ganhos também a médio e longo prazo, correto? Dando continuidade, esse estudo aqui do Nikolic de 2018, ele, através de uma revisão de literatura falando sobre programas pliométricos, ele tentou identificar qual seria o tempo ideal de intervenção do programa de pliometria para nós conseguirmos obter resultados significativos na melhoria do salto vertical. E segundo o Nikolic, o ideal dessa revisão sistemática de literatura é que 4 semanas seria um tempo de intervenção apropriado para treinamento pliométrico. A partir daí, em termos práticos, nós precisaríamos fazer ciclos. Então, são ciclos de 4 semanas de treinamento pliométrico, alternando, por exemplo, com força máxima ou com outros trabalhos de potência que não sejam treinamento pliométrico. Então, o tempo ideal de intervenção de pliometria, 4 semanas, alternando ciclos com outras capacidades biomotoras ou com outras tarefas, para também não gerar um efeito de fadiga neuromuscular decorrente ao trabalho pliométrico, e esses ganhos não atinjam os objetivos o qual você está desejando. Aqui um estudo para a gente verificar o comportamento do salto vertical, de 3 tipos de salto vertical durante uma temporada competitiva em jogadores de basquete. Então, quais foram os 3 tipos de salto vertical que foram estudados nessa pesquisa? O salto squat jump, que é aquele salto vertical no qual o jogador de basquete começa agachado 90 graus e só realiza o salto vertical somente o regime de contração concêntrico. O segundo salto vertical é o salto contra movimento jump, no qual o jogador de basquete começa em pé, realiza um contramovimento e salta. Ele realiza o ciclo alongamento e encurtamento, dá para se mensurar a elasticidade do jogador.
E, por último, o salto contra movimento jump com arm swing, com balanço dos braços, com balanceio dos braços, conhecido também como Abalakov jump. Então, esses 3 tipos de salto vertical foram mensurados numa temporada, se eu não me engano, de 9 meses. De março a novembro dá 9 meses, vamos verificar. Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Então, 9 meses. Então, 9 meses de temporada, no qual foram mensurados em 5 momentos, foram mensurados esses saltos verticais. No mês de março, no mês de maio, no mês de junho, no mês de outubro e no mês de novembro. Vale mencionar, antes de fazer a interpretação desse gráfico, mencionar o seguinte, desses 3 saltos, sempre vai ter, se o atleta estiver bem treinado, sempre o squat jump vai dar um valor inferior ao contra-movimento jump e o contra-movimento jump vai dar um valor inferior ao contra-movimento jump usando o arm swing, certo? Sempre o squat jump o valor inferior ao contra-movimento jump e sempre o contra-movimento jump o valor inferior ao contra-movimento jump com arm swing. Se o atleta estiver muito bem treinado em termos de força máxima e potência, sempre vai ser essa escadinha, squat jump, contra-movimento jump e contra-movimento jump arm swing, correto? Isso seria um padrão de referência também. Se o atleta estiver bem treinado em força máxima e potência, sempre vai ser essa escadinha, squat jump o valor inferior, contra-movimento jump um valor superior ao squat jump, mas inferior ao contra-movimento jump arm swing. E o contra-movimento jump arm swing superior ao squat jump e o contra-movimento jump, correto? Então, agora discutindo um pouquinho sobre o que nós estamos evidenciando, o que nós estamos notando nesse gráfico. Então, são 5 períodos da temporada de 9 meses, no qual foram avaliados esses 3 saltos verticais. E segundo os resultados dessa pesquisa, no mês de junho, foi o momento em qual esses 3 saltos verticais apresentaram os maiores resultados. Tanto o squat jump, com o contra-movimento jump, como o contra-movimento jump com arm swing. Nos outros meses, de março, maio, outubro e novembro, não foi apresentado diferenças estatisticamente significativas. O que a gente pode concluir com essa pesquisa? Então, segundo o que a gente pode verificar aqui, é que o pico de desempenho nessa potência desses saltos verticais, na potência explosiva dos saltos verticais, foi adquirido no mês de junho, no meio da temporada. Pode ser que nesse período, nesse mês de junho, existia alguma competição importante, então o pesquisador ou a comissão técnica deixou que o pico de desempenho ocorresse no meio da temporada, para que os níveis de potência dos jogadores de basquete estivessem melhor expressos e pudessem enfrentar melhor os adversários. Porque se a gente for pensar na teoria da periodização, o pico de desempenho tem que coincidir com o período das competições mais importantes. Então a gente pode pensar que foi refletido acerca do pico de desempenho coincidir com o meio da temporada e que talvez nesse meio da temporada existia algum campeonato, alguma competição importante, e aí fez com que esses 3 saltos verticais apresentassem os melhores resultados. O ideal, normalmente, quando a gente pensa numa abordagem conservadora, que o pico de desempenho se apresentem lá no final da temporada, na época dos playoffs, né? Nos playoffs é um momento decisivo quando se decide ou não quem vai ganhar a competição, os campeonatos. Mas aqui nesse estudo aconteceu do pico de desempenho, da potência pelo menos, não sei das outras capacidades biomotoras, mas da potência ocorrer no meio da temporada, no mês de junho especificamente, correto? Quando a gente fala de treinamento pliométrico, a gente precisa controlar algumas variáveis quando nós prescrevemos programas de treinamento pliométrico nos nossos jogadores de basquete. Quais são essas variáveis? 2 variáveis mais importantes em relação a outro tipo de variáveis: o volume e a intensidade das tarefas que são realizadas, tarefas pliométricas. O volume, ele se refere à quantidade de saltos, e a intensidade se refere a os níveis
de intensidades que são empregados. Intensidades baixas, médias ou elevadas. Então, vou falar primeiro do volume, que é a quantidade de saltos. O ideal seria você sempre calcular a quantidade de saltos que os seus jogadores de basquete realizam numa sessão de treinamento. Se vocês vasculharem a literatura científica sobre treinamento pliométrico, vocês vão verificar que alguns estudos, pelo menos os estudos bons, né, tem estudos bons e estudos ruins. Os estudos bons, bem realizados, com protocolo bem desenhado de treinamento, eles mostram um aumento gradual no volume conforme o treinamento progride. Então temos lá, por exemplo, um programa de treinamento de pliométrico, por exemplo, de 8 semanas. Treinamento pliométrico de 8 semanas, uma intervenção de pliometria de 8 semanas. Nesse estudo, é aumentado gradualmente, a cada 2 semanas, uma quantidade de saltos. Então lá, na semana 1 e 2 de saltos verticais, por exemplo, os jogadores realizaram 70 saltos numa sessão. Na semana 3 e 4, realizavam 90 saltos na sessão. Na semana 5 e 6, realizavam 110 saltos na sessão. E na semana 7 e 8, nas 2 últimas semanas, já realizavam acima de 120 saltos por sessão de treinamento. Então, o volume ele é aumentado gradualmente no decorrer do programa de treinamento. Cuidado, porque você colocar um aumento muito expressivo de volume em curto espaço de tempo, você pode gerar lesões nos seus atletas. E depois, quando a gente fala de intensidade, nem sempre nós temos instrumentos para mensurar a intensidade do salto, que seria, por exemplo, os acelerômetros triaxiais. Nem sempre a equipe tem à disposição acelerômetro triaxial. Para fazer pesquisa é uma coisa, para treinar nem sempre a gente tem à disposição. As equipes profissionais, a grande maioria tem acelerômetros triaxiais para mensurar ou outro instrumento qualquer de microtecnologia. Mas às vezes nós não temos esses equipamentos para mensurar. Para isso eu vou mostrar nesse slide subsequente, como a gente pode controlar os trabalhos de pliometria nos programas de treinamento pliométrico, como a gente pode controlar a intensidade de diferentes maneiras aqui através dos tipos de tarefas. Então, nós temos lá 3 tipos de intensidade. Intensidade baixa, intensidade média e intensidade elevada. Vamos colocar em cada uma desses 3 tipos de intensidade que tipo de exercícios podem ser executados. Então, um trabalho pliométrico de baixa intensidade, a gente pode colocar como exemplos exercícios de skipping, tanto skipping alto como skipping baixo, saltos repetidos no lugar, e o também conhecido como box jump. Para quem não sabe o que é o box jump, é um salto do qual o atleta realiza do chão para uma caixa de salto. Então, do chão, o atleta salta do chão para cima da caixa. Esse é o box jump, para quem não sabe o que é o box jump. Depois, exercícios pliométricos de média intensidade. Por exemplo, saltos unilaterais, tanto verticais como horizontais. Exercícios de rebotes, tanto rebotes ofensivos como defensivos. E também exercícios de saltos com mudanças de plano. Plano sagital, frontal coronal e plano transverso. E depois, por último, exercício de intensidade elevada, que poderiam ser saltos sobre barreiras de diferentes alturas dessas barreiras, multissaltos, com ambas as pernas ou com uma perna, e saltos em profundidade, conhecidos como drop jumps. Esses saltos em profundidade merecem uma consideração. Esses saltos em profundidade são o tipo de trabalho pliométrico que mais impacta o aparelho locomotor dos nossos jogadores de basquete, principalmente se for realizar drop jump com sobrecarga, com colete lastrado ou com alguma sobrecarga adicional ao peso corporal. Esses saltos em profundidade, conhecidos como drop jump, eles, segundo a literatura científica, diferentes autores
relatam que o nosso atleta precisa estar preparado em níveis de força máxima para trabalhar saltos em profundidade. O atleta deveria ser capaz de realizar de 1,5 a 2,5 vezes o seu peso corporal no agachamento para poder realizar com segurança e com menor risco de lesão o salto em profundidade. Então você imagina o seguinte: o seu jogador de basquete, ele pese lá, tenha como peso corporal 80 quilos. Então, 2 vezes o peso corporal dele equivale a 160. Então, ele precisava estar realizando, no mínimo, 160 quilos no agachamento para poder conseguir realizar o salto em profundidade, o drop jump, com segurança, para menor risco de lesão e também com uma melhoria de desempenho satisfatória, correto? Então esses aqui são alguns exemplos. É lógico que existem muito mais, infinitos tipos de exercícios que podem ser adotados na pliometria, mas é para se ter uma referência se o trabalho pliométrico seu é de baixa, média ou alta intensidade, conforme o tipo de tarefa que você está realizando, correto? Aqui é um estudo também de revisão sistemática de literatura, no qual esses 2 autores aqui, o Pérez Gomes e Calvet, 2 autores espanhóis, se eu não me engano, tentaram verificar qual seria o tipo de treinamento mais adequado para melhorar a altura, para conseguir obter melhores alturas do salto vertical nos jogadores de basquete. Então, para isso ele comparou 4 tipos de métodos de treinamento: o treinamento de pliometria convencional, tradicional, o treinamento de força máxima tradicional, o treinamento vibratório, que é aquele treinamento no qual o jogador de basquete se posiciona em cima de uma plataforma vibratória e seleciona lá um nível de vibração para conseguir estimular os músculos que estão sendo exercitados. E também o treinamento de eletroestimulação, no qual são colocados eletrodos sobre um certo grupamento muscular e aí é feita uma eletroestimulação sobre aquele grupo ou grupos musculares. Então, quando ele comparou esses 4 tipos de métodos para melhoria do salto vertical, através de uma revisão sistemática de literatura, ele chegou à conclusão, esses autores chegaram à conclusão de que uma combinação de treinamento da força máxima com trabalhos pliométricos poderiam resultar em rendimento superior quando comparado com algum desses 4 tipos de treinamento de forma isolada. Então, uma combinação de treinamento da força máxima com treinamento da pliometria resultaria em melhoria, em ganhos significativamente superiores no salto vertical do que qualquer um desses 4 tipos de treinamento de forma isolada. Olha que interessante. Então, às vezes a combinação de métodos de treinamento é muito mais interessante do que treinar isoladamente somente um método de treinamento. E aqui também, quando a gente fala de combinação de treinamento de força e pliometria, a gente pode falar de treinamento combinado numa mesma sessão de treinamento ou ciclos alternando força máxima e pliometria. Isso aí depende da maneira como você periodiza, como você programa, como você prescreve o seu programa de treinamento. Uma outra questão pertinente quando a gente fala de salto vertical é a questão de que maneira é feita a avaliação desse salto vertical ou desses saltos verticais. Então, os diferentes saltos verticais que nós verificamos na literatura e que nós aplicamos na prática profissional, nós como preparadores físicos, a maioria dos saltos são feitos de forma estática. O squat jump, o contra-movimento jump, ou a Balakov jump, o drop jump. Então, esses saltos verticais que são mensurados para avaliar uma série de questões aí de potência, resistência de potência, índice de força reativa, índice de elasticidade, índice de fadiga, por meio dos saltos verticais, eles são feitos de forma estática. Carece na literatura de saltos sendo avaliados de forma dinâmica. Como seria saltos de forma dinâmica? Seria saltos que reproduzissem em situações mais similares ao que acontece nas partidas, como por exemplo na bandeja. Na bandeja nós não temos lá passo 0, 1, 2 e a bandeja. Então, saltos com corridas de aproximação. A maioria dos saltos que nós avaliamos
em jogadores de basquete são saltos estáticos, ó, o contra-movimento jump, o squat jump, o abalakov jump e o drop jump são saltos feitos estaticamente. Seria interessante que houvessem avaliações do salto vertical de forma dinâmica, que simulem situações mais próximas à realidade de uma partida, através, por exemplo, de corridas de aproximação, como ocorre na bandeja. Para isso, tem um estudo que foi feito por esses autores aqui, que é o Rodrigues Rossell, também autores latinos, se eu não me engano, ou argentinos ou espanhóis, não me recordo ao certo, no qual esses autores fizeram com jogadores de basquete e jogadores de futebol. Estudo aqui foi feito com duas modalidades diferentes, basquete e futebol. E foram feitos com saltos de aproximação. O jogador saía correndo de uma certa distância, fazia essas passadas, aí 2, 3, 4 passadas, e quando chegava na última passada ele saltava em cima da plataforma de força e realizava o salto vertical. E aí o preparador físico conseguia mensurar a altura do salto vertical. É lógico que aqui, nesse estudo aqui, se eu não me engano, são 3 ou 4 passadas. O ideal para nós, no basquete, seria simular como se fosse a bandeja. Então, o passo 0 e mais 1, 2 passadas, e na última passada ela sendo executada exatamente em cima lá da plataforma de força, do tapete de salto, para poder mensurar a altura desse salto vertical. Então seria uma alternativa, talvez, para pesquisadores incentivarem os preparadores físicos ou criarem um protocolo padronizado de salto, de avaliação do salto vertical de forma dinâmica, não de forma estática, nós já temos vários, mas de forma dinâmica por meio de corridas de aproximação. Corridas de aproximação essa que simulem situações reais que acontecem numa partida. Por fim, para falar da questão dos saltos verticais e as suas respectivas aterrissagens, falar um pouco das lesões que ocorrem. Então esse estudo aqui do Almeida Neto, de 2013, é um estudo feito, esses pesquisadores são pesquisadores brasileiros, então um estudo feito com jogadores de basquete brasileiros. Mostrou aqui o seguinte, comparou jogadores masculinos versus jogadoras femininas na questão da quantidade de lesões que ocorrem nos saltos e aterrissagens durante partidas e treinamentos. E encontrou o seguinte, jogadores de basquete masculinos se lesionam equivalente a 43% durante saltos e aterrissagens. E as jogadoras femininas se lesionam equivalente a 28,5% durante saltos e aterrissagens. Então você vê, para vocês notarem a importância que se tem em ensinar de forma correta, tanto a saltar verticalmente como a aterrissar de forma correta, como eu mostrei lá atrás nos slides anteriores. Quanto maior for a flexão desses 3 segmentos articulares, tornozelo, joelho e quadril, maior vai ser absorvida aquele impacto da força, do vetor de força vertical, da força da gravidade do peso corporal sobre o aparelho locomotor do atleta. Então, ensinar nos treinamentos, principalmente nos treinamentos, que se tem mais tempo, a técnica correta de saltar verticalmente e também de aterrissar, principalmente de aterrissar de forma correta, para minimizar os efeitos negativos adversos de uma aterrissagem incorreta, como principalmente as lesões, tanto lesões de ordem aguda como lesões de ordem crônica. Por fim, eu queria agradecer a atenção de vocês. Eu sei que no salto vertical talvez ficou a desejar mais alguma coisa, mais algum detalhe. É que tem muito assunto para falar sobre salto vertical e talvez numa outra apresentação eu entre em mais detalhes. Inicialmente, isso que eu queria mostrar para vocês, um pouco com algumas considerações gerais sobre a questão do salto vertical. Espero que algumas dúvidas tenham sido sanadas. Eu agradeço pela atenção, desejo boa sorte e até a próxima.